Olá, gente! Estamos aqui hoje mais uma vez para refletirmos juntos a nossa liturgia do dia, tá certo? E hoje, nesse sábado especial, né? Sábado de Aleluia, né? Hoje nós trazemos uma liturgia diferente para vocês. Então, a liturgia da palavra hoje proclama as grandes maravilhas realizadas por Deus ao longo da história da humanidade, as quais continuam sendo motivo de alegria e ação de graças. Então, a primeira leitura de hoje está em Gênesis capítulo 1, versículo 1, depois do versículo 26 a 31. Só lembrando, né, que como as leituras são grandes, então a gente vai dividir em duas partes, tá? Então, essa primeira leitura é Gênesis capítulo 1, versículo 1, depois do versículo 26 a 31. No princípio, Deus criou os céus e a terra. E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e dominem sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se move sobre a terra. E criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. E Deus os abençoou, e Deus lhes disse: frutificai, e multiplicai-vos, e enchei a terra e sujeitai-a, e dominai sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre todo o animal que se move sobre a terra. E disse Deus: eis que vos tenho dado toda a erva que dá semente, que está sobre a face de toda a terra, e toda árvore que dá fruto de árvore que dá semente, ser-vos-á para mantimento. E a todo animal da terra, e a toda ave dos céus, e a todo réptil da terra, em que há alma vivente, toda a erva verde será para mantimento. E assim foi. E viu Deus tudo quanto tinha feito, e eis que era muito bom. E foi a tarde e amanhã, o dia sexto. Então, essa primeira leitura, né, mostra pra gente, né, a criação do mundo, né? Deus criando o céu, a terra, os seres viventes, o homem e a mulher. E ele foi criando tudo e ele viu que tudo era bom. Né? Então nós devemos sempre agradecer a Deus, né, por tudo que Ele nos dá. Ele viu que tudo que Ele criou era bom e abençoou a criação, né, abençoou a sua criação. Então que nós possamos sempre cada vez mais agradecer a Deus por tudo que Ele nos dá, né, por todas as maravilhas, todas as coisas boas que Deus tem nos dado. Então que nós possamos agradecer sempre a criação. E agora, falando da segunda leitura, ela também está em Gênesis, né? Agora é o capítulo 22, versículo 1 e 2, depois o versículo 9 a 13, depois o versículo 15 a 18. Gênesis, capítulo 22, versículo 1 e 2, depois o versículo 9 a 13, depois o versículo 15 a 18. E aconteceu depois destas coisas, que tentou Deus a Abraão, e disse-lhe: Abraão, e ele disse: eis-me aqui. E disse: toma agora o teu filho, o teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá, e oferece-o ali em holocausto sobre uma das montanhas que eu te direi. E vieram ao lugar que Deus lhe dissera. E edificou Abraão ali um altar, e pôs em ordem a lenha, e amarrou a Isaque seu filho, e deitou-o sobre o altar em cima da lenha. E estendeu Abraão a sua mão, e tomou o cutelo para imolar o seu filho. Mas o anjo do Senhor lhe bradou desde os céus, e disse: Abraão, Abraão, e ele disse: eis-me aqui. Então disse: não estendas a tua mão sobre o moço, e não lhe faças nada, porquanto agora sei que temes a Deus, e não me negaste o teu filho, o teu único. Então levantou Abraão seus olhos, e olhou, e eis um carneiro detrás dele, travado pelas suas pontas no mato. E foi Abraão, e tomou o carneiro, e ofereceu-o em holocausto, em lugar de seu filho. Então o anjo do Senhor bradou a Abraão pela segunda vez desde os céus e disse: por mim mesmo jurei, diz o Senhor, porquanto fizeste esta ação e não me negaste o teu filho, o teu único, que deveras te abençoarei e grandissimamente multiplicarei a tua semente, como as estrelas dos céus e como a areia que está na praia do mar. E a tua semente possuirá a porta dos seus inimigos. E em tua semente serão benditas todas as nações da terra, porquanto obedeceste a minha voz. Então, essa segunda leitura, né, mostra pra gente, né, a fidelidade de Abraão para com Deus,
né? Deus queria colocar Abraão à prova. Claro que ele não queria que Abraão oferecesse o seu filho em holocausto. Ele apenas disse isso para ver se Abraão o obedeceria, né? E aí quando ele viu que Abraão ia mesmo sacrificar o seu filho, né, oferecer o filho dele em holocausto para Deus, então ele mandou um anjo, né, e disse: Abraão, não faça isso, né? Agora você provou que é obediente, que é fiel a Deus, né? Então, que nós possamos refletir também essa leitura, né, que ela nos mostra que nós devemos ser fiéis a Deus, que nós devemos sempre fazer a vontade de Deus na nossa vida, tá certo? E agora, falando da terceira leitura, hoje ela está em Êxodo, capítulo 14, versículo 15 a 31, depois do capítulo 15, versículo 1. Êxodo, capítulo 14, versículo 15 a 31, depois do capítulo 15, versículo 1. O Senhor pelejará por vós e vos calareis. Então disse o Senhor a Moisés: Por que clamas a mim? Dize aos filhos de Israel que marchem. E tu levanta a tua vara e estende a tua mão sobre o mar, e fende-o, para que os filhos de Israel passem pelo meio do mar em seco. Eis que endurecerei o coração dos egípcios, para que entrem nele atrás deles, e eu serei glorificado em Faraó, em todo o seu exército, e nos seus carros e nos seus cavaleiros. E os egípcios saberão que eu sou o Senhor, quando for glorificado em Faraó, nos seus carros e nos seus cavaleiros. E o anjo de Deus, que ia diante do exército de Israel, se retirou e ia atrás deles. Também a coluna de nuvem se retirou de diante deles e se pôs atrás deles. E ia entre o campo dos egípcios e o campo de Israel. E a nuvem era escuridade para aqueles, e para estes esclarecia a noite, de maneira que em toda a noite não chegou um ao outro. Então Moisés estendeu a sua mão sobre o mar, e o Senhor fez retirar o mar por um forte vento oriental toda aquela noite, e o mar tornou-se em seco, e as águas foram partidas. E os filhos de Israel entraram pelo meio do mar em seco, e as águas foram-lhe como um muro à sua direita e à sua esquerda. E os egípcios seguiram-nos, e entraram atrás deles todos os cavalos de Faraó, e os seus carros e os seus cavaleiros até o meio do mar. E aconteceu que na vigília daquela manhã, o Senhor, na coluna do fogo e da nuvem, viu o campo dos egípcios e alvoroçou o campo dos egípcios. E tirou-lhes as rodas dos seus carros e fê-los andar dificultosamente. Então disseram os egípcios: Fujamos da face de Israel, porque o Senhor por eles peleja contra os egípcios. E disse o Senhor a Moisés: Estende a tua mão sobre o mar, para que as águas tornem sobre os egípcios, sobre os seus carros e sobre os seus cavaleiros. Então Moisés estendeu a sua mão sobre o mar, e o mar retomou a sua força ao amanhecer, e os egípcios fugiam ao seu encontro. E o Senhor derribou os egípcios no meio do mar, porque as águas, tornando, cobriram os carros e os cavaleiros de todo o exército de Faraó, que os haviam seguido no mar. Nem ainda um deles ficou. Mas os filhos de Israel foram pelo meio do mar seco, e as águas foram-lhes como um muro, e a sua mão direita e a sua esquerda. Assim, o Senhor salvou Israel naquele dia da mão dos egípcios, e Israel viu os egípcios mortos na praia do mar. Viu Israel a grande mão que o Senhor mostrara aos egípcios. E temeu o povo ao Senhor, e creram no Senhor e em Moisés, seu servo. Então cantou Moisés e os filhos de Israel este cântico ao Senhor, e falaram, dizendo: Cantarei ao Senhor, porque sumamente se exaltou, lançou no mar o cavalo e o seu cavaleiro. Então, essa terceira leitura, né, mostra aqui a passagem, né, pelo meio do mar, né, os egípcios aqui sendo derrotados, né, e aqui, né, o povo de Israel, né, crendo na força de Deus e também crendo em Moisés, né. Então, que nós realmente possamos sempre, cada vez mais, né, crer em Deus, né, crer na sua força. Ele sempre está conosco, Ele nunca nos desampara, Ele sempre nos livra dos obstáculos, né, das dificuldades. Então, que nós possamos sempre, cada vez mais, ter fé em Deus, tá certo? E agora, né, encerrando aqui essa primeira parte,
a quarta leitura, vou falar agora que a quarta leitura está em Isaías, capítulo 54, versículo 5 a 14. Isaías, capítulo 54, versículo 5 a 14. Porque o teu Criador é o teu marido, o Senhor dos Exércitos é o teu nome, e o Santo de Israel é o teu Redentor. Ele será chamado o Deus de toda a terra, porque o Senhor te chamou como a mulher desamparada e triste de espírito, como a mulher da mocidade, que é desprezada, diz o teu Deus. Por um pequeno momento te deixei, mas com grandes misericórdias te recolherei. Em grande ira escondi a minha face de ti por um momento, mas com benignidade eterna me compadecerei de ti, diz o Senhor, o teu Redentor. Porque isto será para mim como as águas de Noé, pois jurei que as águas de Noé não inundariam mais a terra. Assim jurei que não me irarei mais contra ti, nem te repreenderei, porque as montanhas se desviarão e os outeiros tremerão. Mas a minha benignidade não se desviará de ti, e o conserto da minha paz não mudará, diz o Senhor, que se compadece de ti. Ó oprimida, arrojada com a tormenta e desconsolada, eis que eu porei as tuas pedras com todo ornamento e te fundarei sobre as safiras. E as tuas pedras e as tuas janelas farei cristalinas, e as tuas portas de rubis, e todos os teus termos de pedras aprazíveis. E todos os teus filhos serão discípulos do Senhor, e a paz de teus filhos será abundante. Com justiça serás confirmada. Estarás longe da opressão, porque já não temerás, e também do espanto, porque não chegará a ti. Então aqui, essa quarta leitura, mostra pra gente, o progresso e a glória da igreja. Aqui o profeta Isaías, fala das maravilhas que Deus tem para nós, que nós realmente não possamos temer, porque Deus nunca nos abandona, Ele sempre está conosco, Nós somos falhos, nós somos humanos, nós somos pecadores, mas Deus, ele se compadece de nós, Se nós nos arrependermos de coração sincero, Ele nos perdoa, Ele sempre está conosco. Então que nós possamos sempre, cada vez mais, como eu falo aqui, ter fé em Deus, porque Ele nunca nos abandona, Ele nunca nos desampara, Ele sempre está conosco em todos os momentos, E que nós possamos nos arrepender sempre, de coração sincero, das nossas faltas, dos nossos erros, tá certo? Então, por enquanto é isso, gente? Aqui eu vou encerrar a primeira parte, No próximo vídeo eu venho com a quinta leitura, a sexta, a sétima, a leitura da carta e a leitura do evangelho, tá certo? Então, por enquanto é isso, Até a próxima, se Deus quiser.